Rio de Janeiro e Bahia, unidos na mesma unção. A mesma unção. Programa Tarde com Deus, sua melhor companhia. Tarde com Deus. Oh, Mendes, o sol da tarde nos encontra aqui, deixando o peso pra trás. Um abraço em comunhão, tarde com Deus em Mendes, paz no coração. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o Giovanni da Mato, sejam todos muito bem-vindos à nossa programação. Programa Tarde com Deus, todos os dias, uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Também na cidade de Juazeiro da Bahia, com a nossa irmã Roberta. Estamos exatamente na cidade de Mendes, no estado do Rio de Janeiro. Programa Tarde com Deus. Nada melhor do que ouvir a palavra de Deus, nada melhor do que sentir a presença do Espírito Santo. O nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus que cura, que salva, que liberta, que transforma e faz milagres acontecer na minha vida, na sua vida. É esse Deus maravilhoso. Hoje quero compartilhar com vocês a história de uma senhora que se chama Marta e vamos nesse momento refletir. Em uma tarde cinzenta de outono, Marta caminhava pelo parque municipal e o peso do mundo parecia estar em seus ombros. O desespero, as contas acumuladas, a solidão havia apagado o brilho dos seus olhos. Então Marta respirou fundo e falou: "Até quando, meu Deus, eu vou viver assim? Eu não tenho mais forças. Parece que as orações não passam do teto. Tenho pedido a Ti, ó Pai, mas não estou vendo solução." De repente, passa um senhor chamado Seu Elias e fala: "Com licença, minha filha, posso me sentar um pouco? As pernas já não são mais as mesmas de 80 anos atrás." Limpando as lágrimas rapidamente, Marta disse: "Oh, claro, senhor, fique à vontade." E o senhor Elias disse: "Obrigado, filha. Sabe, às vezes o silêncio do jardim fala mais alto do que o barulho das nossas preocupações." Marta olha para o seu Elias e responde: "É difícil ouvir o silêncio quando as situações gritam ao nosso ouvido, Senhor." Seu Elias olha para ela e diz: "Eu entendo, Marta, mas lembre-se do que diz o Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã." E se essa noite, Marta responde ao seu Elias e fala: "Se essa noite nunca chegar, e se essa noite for eterna", com a voz firme, seu Elias disse: "O sol nunca deixou de nascer, filha. A fé não é a ausência da tempestade, é a presença de Deus dentro do barco. Enquanto o mar está agitado, você não está sozinha, mesmo quando se sente assim, com um abraço." Aquelas palavras simples do Senhor Elias com Marta mostra a ela que ela nunca esteve sozinha e começaram a quebrar o gelo no coração. E Marta percebeu que em meio de tanta dificuldade, uma voz de paz a chamava para viver a esperança. E então ela responde ao Senhor Elias: "Bem, o Senhor tem razão. Eu tinha me esquecido, Senhor Elias, de olhar para o alto." Então o Senhor Elias olhou para Marta e disse: "Nunca se esqueça, quem sustenta as aves do céu e veste os lírios do campo, cuida de você com muito mais zelo e te ama." Amém? Vá em paz.
Aleluia, glórias a Deus. Às vezes passamos por momentos difíceis na nossa vida, mas podemos perceber que sempre tem alguém, Deus envia sempre uma pessoa que passa uma resposta para mim e para você. Deus ele tem sempre uma solução, uma resposta para mim e para você. Basta somente acreditar, confiar num Deus Todo-Poderoso, um Deus que entra com providência, um Deus que cura, que salva, que liberta, que transforma e faz milagres acontecer. Porque Deus ele conhece detalhes da nossa vida. Deus ele sabe aonde você necessita ser tocado ou ser tocada. Deus ele conhece cada um de nós e ele está sempre com as mãos estendidas para que podemos ouvir, para que podemos sentir a presença de Deus. Basta somente abrir o nosso coração para Deus, buscar a presença de Deus, ler a palavra de Deus, porque a palavra ela cura, salva, liberta, transforma e faz milagres acontecer. Em momento de aflição e desespero, o que temos que fazer é ouvir a palavra de Deus e entender que somente Deus tem o poder de transformar aquilo que eu e você não pode fazer. Porque muitas das vezes levamos ao desespero, ficamos preocupados, mas Deus conhece detalhes das nossas vidas e sabe aonde eu e você necessita de um toque, de uma restauração, de cura, de milagre, de transformação. Deus conhece detalhes da minha vida, da sua vida. E não há ninguém que possa fazer e impedir Deus agir na minha vida, na sua vida. Quero deixar um versículo para os irmãos nessa tarde e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nesse momento, porque é no momento de oração que Deus entra com providência. Aleluia, a esse Deus maravilhoso, e temos que pedir a Deus para que Deus possa estar nos ensinando cada dia mais, que podemos entender o que Deus quer falar ao nosso coração, porque as promessas de Deus ela vem e fala ao meu, ao seu coração. Em João capítulo 14, versículo 6, diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. A esse Deus maravilhoso. Tudo é através da fé, da confiança em Deus. Nosso Deus Todo-Poderoso conhece detalhes das nossas vidas. Então, vamos meditar. Quando Jesus se apresenta como o caminho, em João capítulo 14, versículo 6, ele está indicando que ele é a única via para se chegar a Deus e a vida eterna. Essa afirmação está inserida em um contexto em que Jesus fala sobre a sua relação com o Pai e a garantia da salvação. A expressão o caminho indica que Jesus é o meio para o qual as pessoas podem ter um relacionamento. A expressão o caminho indica que Jesus é o meio pelo qual as pessoas podem ter um relacionamento pessoal com Deus. Na cultura judaica, um caminho era frequentemente associado à maneira de viver e à direção que se deve seguir. Jesus, ao afirmar seu caminho, também sugere que siga os seus ensinamentos e exemplos de forma correta de viver. Além disso, essa afirmação é profunda, porque Jesus não diz que ele mostra o caminho, mas que ele é o caminho. E isso destaca a centralidade da sua pessoa e obra na fé cristã. Através da sua morte e ressurreição, ele abriu o acesso a Deus, tomando-se a ponte entre a humanidade e o Pai. Esse versículo é um convite para que as pessoas confiem nele e o sigam, não apenas com um guia, mas com a própria verdade e a vida. E é necessário
e a necessidade de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Glórias a Deus. Uma boa tarde para vocês, uma tarde boa, perfeita e agradável. Agora, dando sequência à programação, nossa irmã Roberta, lá de Juazeiro da Bahia. Quero mandar também um alô à dona Alaide, um abração para a senhora. A dona Fátima, um abração, irmã Fátima, que Deus abençoe. Ao meu amigo, irmão Joaquim, um abraço para você, seu Joaquim. A sua esposa também, um abração. Ao meu amigo, seu Carlos, um abraço também. Ao Leonardo, irmã Lourdes, um abraço para vocês. E agora com vocês, programa Tarde com Deus, com a nossa irmã Roberta, lá em Juazeiro da Bahia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa programação, programa Tarde com Deus. Programa Tarde com Deus em Juazeiro, Bahia, e na cidade de Mendes, no estado do Rio de Janeiro. Programa Tarde com Deus. Ô Juazeiro, Bahia, é alegria. A alegria de Deus. Programa Tarde com Deus, com irmã Roberta. Pra abrir o coração, vamos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Ei, Juazeiro, Bahia, é alegria. A alegria de Deus. Programa Tarde com Deus, com irmã Roberta. Graça e paz, irmãos amados, glórias a Deus, Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus o Todo-Poderoso é o nosso Deus. Uma boa tarde com Deus, que fiquem na paz do Senhor, que comece uma semana abençoada na presença do Senhor, glória a Deus. As Escrituras nos lembram de que fomos feitos de modo especial e admirável. Está no Salmo 139, 14. Portanto, nossa resposta de louvor e gratidão deve ser honrar o Criador em todas as coisas. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Ele é fiel em nos ajudar a guiar nossas decisões e escolhas, desde as porções de comida e os alimentos mais apropriados até os exercícios e o descanso. Uma das maiores motivações para manter o corpo em boa saúde é honrar o Deus que nos criou. Existe algo muito maior do que meramente ser saudável por questões de saúde. Por mais importante que isso seja, ou pelo desejo de viver mais tempo na terra. Mesmo seguindo meticulosamente as leis da saúde, todos nós morreremos um dia, a menos que o Senhor volte antes. Nosso corpo não é uma casa de diversões, mas o templo do Espírito Santo, e isso faz toda a diferença. Alguns anos atrás, o doutor Albert Rees, diretor da Faculdade de Medicina na Universidade de Maryland, estava ajudando uma mulher que fumava por décadas a largar o hábito. Ela conseguiu ficar sem o cigarro por alguns dias, mas depois voltava a fumar. Certo dia, o Dr. Rees, que é cristão, disse para ela que seu corpo era templo do Espírito Santo e que Jesus, por meio do Espírito Santo, desejava habitar nele. Explicou que as escolhas que ela fizesse para cuidar do corpo influenciariam em seu preparo para a eternidade. Mais ou menos uma semana depois, quando a visitou para incentivá-la, ela disse: "Parei.
Não fumei desde a última visita. Quando sentia vontade de tragar, visualizava o Espírito Santo engasgando. Não desejei mais contaminar o templo do meu corpo com tabaco. Quero apresentar meu corpo a Jesus na melhor condição possível quando ele retornar. Você gostaria de oferecer seu corpo como sacrifício vivo a Jesus, como templo para a habitação do Espírito Santo? Que tal convidá-lo agora para fortalecer sua decisão e seu compromisso com uma vida saudável? Ele virá imediatamente em seu auxílio. Se precisar de uma mudança de coração, o grande médico pode fazê-lo, assim como diz a Bíblia em Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Todos nós necessitamos de ajuda para fazer mudanças no comportamento. Procure ajuda fora de você. Busque a ajuda de Deus. A mudança real é impossível sem Ele, mas Deus não a fará sem a sua escolha e cooperação. Peça a ajuda de um amigo ou um familiar. Busque a oração em conjunto. Você ficará feliz por essa decisão ao experimentar os resultados positivos e desfrutar a vida ao máximo. Que Deus nos abençoe grandemente, porque a saúde é do Senhor. Todas as coisas vêm do Espírito Santo de Deus e é para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Rio de Janeiro e Bahia, unidos na mesma unção. A mesma unção. Programa